Você já parou para pensar o quão incrível é a arte dos animes dos anos 90? Vamos para uma linha do tempo. Nos anos 60, Astro Boy foi o primeiro a se tornar um fenômeno global, influenciando o mundo inteiro e se tornando a obra mais famosa do pai do mangá, Osamu Tezuka. Então, atravessamos para os anos 80, uma era marcada por obras incríveis como Akira. Nos anos 90, surgiram ícones como Yu Yu Hakusho, Berserk, Evangelion e Dragon Ball Z, até chegarmos aos fenômenos atuais, como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Chainsaw Man. Percebe como a arte desses animes foram evoluindo com o passar do tempo? E se tem uma década que realmente me chama a atenção quando se trata de arte, são os anos 90. Como ela era? Era melhor ou pior que a atual? Quais são as principais diferenças em relação à arte dos animes de antigamente com as de hoje? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui no vídeo. Então, se já curtiu a ideia, vai deixando o like para fortalecer. Quando falamos da evolução em paletas de cores, vemos que nos anos 60, em clássicos como Astro Boy e Dororo, nem cores havia. Indo um pouco mais à frente, em 67, vemos Speed Racer, que possuía cores mais apagadas, digamos assim, mas que já era colorido. Chegando nos anos 80, vemos visuais bem mais detalhados e cores mais vibrantes, como por exemplo em Dragon Ball, de 1986, esse anime que tanto gostamos. Passando para os anos 90, vemos aqui uma evolução. Embora as cores vivas continuassem populares, começaram a surgir tonalidades mais sombrias. Isso aconteceu devido à introdução de animes com temas mais profundos e adultos, como por exemplo o clássico Perfect Blue. Hoje em dia, vemos que as cores atingiram outro patamar, como vemos em No Game No Life, que utilizam uma paleta de cores bem vibrantes, que acredito que só seja possível com as tecnologias atuais. Saibam que antigamente havia limitações na época. Eles não tinham acesso a extensas opções de tons de cores que o modelo digital traz hoje em dia. Para quem não sabe, os animes antigos, não só dos anos 90, como também dos anos 80, eram feitos com um método chamado animação celuloide. E esse nome se dá devido às folhas transparentes de acetato de celulose, conhecidas como cel, que eram usadas para desenhar e pintar as imagens. Era tudo feito à mão. Que loucura, né? Os artistas desenhavam cada cena e personagens em papel. Esses desenhos eram transferidos para os céus. Na parte de frente eram feitas as linhas de contorno usando tinta preta e no verso era tudo pintado à mão. As movimentações dos personagens eram feitas em céus separados e inseridos numa camada de fundo, representando o ambiente, seja uma rua ou uma sala, por exemplo. Por fim, cada céu é colocado sobre o fundo e fotografado, representando um frame da animação. Mas como tudo nessa vida, as coisas evoluem para se tornarem mais práticas, e na produção de animes não foi diferente. Já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, começou a ser introduzida aos poucos a animação digital. E não são só as cores, o estilo de arte também evoluiu bastante nos animes. Eu até achei essa imagem no Reddit, que mostra muito bem isso. Ela faz uma representação de uma personagem seguindo o estilo predominante de cada época. Observe que os formatos dos olhos, nariz, boca, cabelo, praticamente tudo foi mudando com o passar do tempo, assim como podemos ver um pouco dessa evolução nessa outra imagem. Mas o que leva as pessoas a apreciarem tanto os animes antigos, sua estética e tudo mais? Algo que não dá para negar é a nostalgia. Estamos falando da memória da infância de várias pessoas que cresceram assistindo a animes dessa época. Então, sempre fica aquela conexão, sabe? Mas não é só isso. Muita gente diz que a estética única e artesanal dos animes antigos, por serem feitos à mão, dão a eles uma característica a mais, algo muito apreciado pelas pessoas. E claro, o estilo de design e paletas de cores utilizadas faz com que muita gente hoje em dia ainda prefira os animes antigos, especialmente os dos anos 90. Há até uma página no Twitter, ou X, chamada 90s Anime, que mostra como os fãs adoram essa estética. É bem relaxante e marcante.
E vejam só, apenas postando imagens e GIFs, a conta já atingiu mais de 200 mil seguidores. Realmente, não podemos nos esquecer dos animes clássicos. Que os animes antigos são bem maneiros, não há dúvida. Mas sabe o que também é maneiro? É você deixar seu like e se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, não se esqueça de ativar o sininho. E fica a pergunta, vocês são mais fãs de animes antigos ou dos novos? Quais são os seus animes preferidos de cada época? Não deixem de comentar. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau!